O retrato de Dorian Gray, capítulo 11. Durante anos, Dorian Gray não conseguiu libertar-se da influência do livro. Ou talvez fosse mais preciso dizer que jamais tentou libertar-se dela. De Paris, mandou vir nada menos do que 9 exemplares de folhas compridas da primeira edição e mandou encadernar em cores diferentes de modo a adequar-lhe os diversos estados de espírito e as fantasias mutantes de um interior sobre que parecia, às vezes, ter perdido quase todo o controle. O herói, o jovem e maravilhoso parisiense, em quem os temperamentos romântico e científico, de modo estranho, pareciam fundidos, transformou-se para ele numa espécie de pressuposto de si mesmo. E, na verdade, o livro para ele parecia conter a história da própria vida, escrito antes mesmo de vivê-la. Num ponto, ele era mais afortunado que o herói fantástico do romance. Ele jamais sentira, e de fato jamais tivera motivo para senti-los, aquele temor, algo grotesco, de espelhos e de superfícies polidas de metal, de águas plácidas que, tão cedo na vida, tomaram o jovem parisiense, ocasionado pela decadência repentina de uma beleza que, ao que parece, fora certa feita notável. Era uma alegria quase cruel, e talvez em toda a alegria, e com certeza em quase todo o prazer, a crueldade tem o seu lugar. Que lia a última parte do livro. Aquela abordagem tão trágica, um tanto superenfática da tristeza e do desespero de uma pessoa que perde aquilo que, nos outros e no mundo, tanto valorizava. Pois a beleza maravilhosa que tanto fascinara Basil Hallward, e além dele tantos outros, parecia não querer deixá-lo jamais. Mesmo aqueles que ouviram as piores maledicências a seu respeito, e de tempos em tempos, boatos estranhos sobre seu modo de vida percorriam Londres e transformavam-se em bate-papo dos clubes, não conseguiam, ao vê-lo, acreditar em nada que o desonrasse. Seu aspecto era sempre de alguém jamais contaminado pelo mundo. Homens de linguajar obsceno silenciavam a entrada de Dorian Gray. Algo na pureza daquele rosto os repreendia. Aquela mera presença parecia evocar neles a memória de uma inocência que haviam embaciado. Pensavam em como alguém assim tão encantador, tão gracioso como ele, poderia ter escapado à mácula de uma era ao mesmo tempo sórdida e sensual. Muitas vezes, ao voltar de ausências misteriosas, prolongadas, que davam origens a tais conjecturas estranhas dos amigos, ou das pessoas que julgavam ser suas amigas, ele mesmo costumava esgueirar-se a escada acima, abrir a porta com aquela chave que agora jamais abandonava, postar-se com um espelho defronte do retrato que dele pintara Basil Hallward e olhar, ora para aquele rosto malvado e envelhecido na tela, ora para o rosto jovem, justo, que ria de volta para ele daquele vidro polido. Contraste tão pungente costumava acelerar-lhe a sensação de prazer. Enamorou-se mais e mais da própria beleza. Interessou-se mais e mais na corrupção da própria alma. Examinava em minúcia pormenorizada e às vezes em prazer monstruoso, terrível, aquelas linhas repugnantes que lhe sulcavam a testa enrugada e arrastavam-se ao redor da boca densa, sensual. E punha-se a pensar, vez que outra, quais os mais horríveis, se os sinais do pecado ou os sinais da velhice. As mãos alvas, ele as colocava ao lado das mãos entumecidas, ásperas do quadro, e sorria. Zombava daquele corpo deformado e daqueles membros em declínio. Havia momentos, na verdade à noite, em que, deitado sem sono em seu quarto, levemente aromatizado, ou no salão sórdido daquela taverninha de péssima reputação junto às docas, que sob nome suposto, disfarçado, tinha o hábito de frequentar, pensava na ruína que trouxera à própria alma, com uma pena que, de puro egoísmo, era ainda mais dolorosa. Eram raros, porém, momentos tais. Aquela curiosidade a respeito da vida, nele desperta pela primeira vez por Lord Henry, quando sentados no jardim do amigo comum, parecia aumentar em gratificação. Quanto mais conhecia, tanto mais desejava conhecer. Assolavam-no fomes alucinantes que, à medida que as alimentava, esfaimavam-se ainda mais. Mesmo assim, não era de maneira alguma descuidado em suas relações com a sociedade. Uma vez por mês no inverno, e toda a quarta-feira à noite, enquanto durasse a estação, Dorian abria para o mundo a linda residência e mandava que músicos, os mais célebres da época, deleitassem-lhe os convidados com as maravilhas da arte. Os pequenos jantares que proporcionava, em cuja organização Lord Henry o assistia sempre, eram notados tanto pela seleção e disposição cuidadosa dos convidados, como pelo gosto exótico evidenciado na decoração da mesa,
nos arranjos sinfônicos sutis de flores exóticas, tecidos bordados e a baixela antiga de ouro e prata. Muitos havia, na verdade, principalmente dentre os jovens, que viam, ou pensavam que viam em Dorian Gray, a realização verdadeira de um tipo com que costumavam sonhar nos dias de Eton ou Oxford, o tipo que combinava a cultura real do erudito com toda a graça, distinção e os modos perfeitos de um cidadão do mundo. A eles, Dorian parecia pertencer em companhia daqueles que, segundo a descrição de Dante, procuram fazer-se perfeitos pela adoração da beleza. Assim como Gautier, Dorian era alguém para quem existia um mundo visível. E é claro, a vida em si para ele era a primeira, a maior das artes, para a qual todas as demais artes pareciam apenas uma preparação. A moda, por meio da qual o fantástico real transforma-se num momento em universal, e o dandismo, que a seu próprio modo é uma tentativa de assegurar a modernidade absoluta da beleza, exerciam sobre Dorian seu fascínio. O modo de vestir, os estilos peculiares que de tempos em tempos mereciam-lhe a preferência, tiveram influência marcante sobre as esquisitices jovens do baile do Mayfair e das vitrines do Clube Pall Mall, que o copiavam em tudo o que fazia e tentavam reproduzir-lhe o charme casual de uma vaidade graciosa que, segundo ele, não deveria ser tão levada a sério. Pois, bem preparado que estava para aceitar a posição que, de modo quase instantâneo, fora oferecida a ele ao atingir a maioridade, e tendo descoberto, de fato, um prazer sutil em pensar que poderia ser, para Londres de sua própria época, o que o autor de Satyricon fora um dia para a Roma imperial de Nero, bem no íntimo do coração, porém, Dorian desejava ser algo mais do que mero arbiter elegantiarum, a ser consultado sobre o uso de determinada joia, ou sobre o nó de uma gravata, ou sobre o modo de conduzir uma bengala. Pensava em elaborar um novo esquema de vida que conteria filosofia racional e princípios ordenados próprios, e na espiritualização dos sentidos encontraria sua realização máxima. A adoração dos sentidos tem sido, e com muita justiça, vilipendiada, já que sentem os homens um instinto natural de terror nas paixões e sensações mais fortes que eles, e já que têm consciência de compartilhá-las com as formas de existência não tanto organizadas. A Dorian Gray, porém, parecia que a verdadeira natureza dos sentidos jamais fora compreendida, e que permaneceram os sentidos selvagens e animais apenas porque o mundo procurava levá-los, contendo-os à submissão, ou matá-los pela dor, em vez de almejar transformá-los em elementos de uma nova espiritualidade, cuja característica dominante deveria ser o instinto elevado de beleza. Ao olhar para trás e ver o homem mover-se através da história, Dorian foi assolado por uma sensação de perda. Quanta coisa não fora abandonada, e por propósitos tão vãos! Quantas rejeições dolosas, loucas, formas monstruosas de autotortura, autonegação que se originaram no medo e cujo resultado foi uma degradação muito mais terrível do que aquela degradação imaginária de que o homem, em sua ignorância, procurava escapar, já que a natureza, em maravilhosa ironia, desencaminhava o anacoreta para que fosse alimentar-se com os animais selvagens do deserto e dava ao eremita, como companheiro, as feras da ravina. Claro, estava por vir, como profetizara Lord Henry, um novo hedonismo, que viria a recriar a vida e salvá-la de um puritanismo severo e inconveniente que experimenta bem em nossos dias curioso renascimento. Teria sua utilidade para o intelecto, é claro, mas jamais aceitaria qualquer teoria ou sistema que envolvesse o sacrifício de qualquer modo de experiência passional. O objetivo, na verdade, seria a experiência em si, e não os frutos da experiência, quer fossem doces ou amargos. Do ceticismo que embota os sentidos e a devassidão vulgar que os entorpece, não conheceria nada. Ensinaria, sim, ao homem concentrar-se nos momentos de uma vida que não passa ela mesma de um momento. Poucos de nós os que ainda não acordaram antes do alvorecer, quer depois daquelas noites sem sonhos que quase nos deixam enamorados da morte, quer daquelas noites de horror e alegria deformada em que, pelas câmaras do cérebro, deslizam fantasmas ainda mais terríveis que a própria realidade, impregnada daquela vida vívida que se embosca em todos os grotescos e que empresta à arte gótica a vitalidade duradoura, já que esta arte é, imaginamos, em especial, a arte daquelas cujas mentes foram conturbadas pelo mal da quimera.
Dedos alvos, graduais, sobem pelas cortinas e parecem tremer. Em formas fantásticas, negras sombras opacas rastejam para os cantos do aposento e ali se põe de tocaia. Lá fora, o farfalhar dos pássaros por entre as folhas, ou o ruído de homens indo para o trabalho, ou o suspiro e o soluço do vento descendo das colinas, vagando pela casa silenciosa, como se temesse acordar os que dormem, embora a necessidade deva despertar o sono em sua gruta púrpura. Cada véu da gaze rala, penumbrosa, é levantado e, em gradações, as formas e cores das coisas lhe são restituídas, e observamos o alvorecer refazer o mundo em seu padrão antiquado. Os espelhos enxagues retomam a vida mímica. As candeias sem chamas lá estão onde as deixamos. Ao lado delas repousa o livro, marcado na metade, que estudávamos, ou a flor aramada que usamos no baile, ou a carta que receamos ler ou que lemos com muita frequência. Nada nos parece alterado. Das sombras irreais da noite ressurge a vida real que conhecemos. Temos que retomá-la onde saltamos e, sobre nós, paira, furtiva, a sensação terrível da necessidade de continuação da energia naquela mesma roda maçante dos hábitos estereotipados, ou um devaneio espontâneo, quem sabe, que nos abra as pálpebras em certa manhã para um mundo remodelado na escuridão, todo novo, para o nosso prazer, um mundo em que as coisas teriam novas formas e cores, que mudaria, que teria outros segredos, um mundo em que o passado teria apenas um lugarzinho, ou lugar nenhum, ou, de um modo ou de outro, não sobreviveria em qualquer forma consciente de obrigação ou remorso, já que a reminiscência, até mesmo da alegria, contém a amargura e as lembranças do prazer, dor. Era a criação de mundos como esses que a Dorian Gray parecia o objetivo verdadeiro, ou estar dentre os objetivos verdadeiros da vida. E na busca de sensações ao mesmo tempo novas, deliciosas, que possuam aquele elemento de estranheza tão essencial ao romance, adotaria com frequência certos modos de pensamento que sabia, de fato, estranhos à própria índole. Abandonar-se-ia às suas influências sutis e, em seguida, depois de ter-lhes, como tal, percebido a coloração e satisfeito a curiosidade intelectual, deixá-las-ia com aquela indiferença curiosa, em nada incompatível com o ardor real da índole, e sim, na verdade, segundo certos psicólogos modernos, muitas vezes condição desse ardor. Correram a respeito dele, certa vez, rumores de que estaria prestes a aderir à comunhão católica romana, e o ritual romano sempre exerceu, na verdade, grande atração sobre ele. O sacrifício diário, de fato mais pavoroso que todos os sacrifícios do mundo antigo, instigava-o tanto pela rejeição soberba da evidência dos sentidos, como pela simplicidade primitiva de seus elementos e o patos eterno da tragédia humana que procurava simbolizar. Gostava de ajoelhar-se no chão de mármore frio e observar o padre, naquela dalmática engomada, florida, devagar, com as mãos alvas a afastar para o lado o véu do tabernáculo, ou a erguer ao alto o ostensório em forma de lampião, ornado de pedras, com aquela hóstia pálida que pensamos, às vezes, resignados, ser o pane celeste, pão dos anjos, ou vestido nos trajes da paixão de Cristo, a partir o pão eucarístico dentro do cálice e a bater no peito pelos pecados. Os turíbulos lançados ao ar, qual flores imensas, douradas, por aqueles garotos sérios em renda e escarlate, exerciam sobre ele fascínio sutil. E sempre, ao sair, costumava olhar com assombro aqueles confessionários negros e desejava sentar-se à sombra tênue de um deles e ouvir homens e mulheres sussurrarem, pelo gradeado gasto, a verdadeira história de suas vidas. Jamais, entretanto, caiu no erro de conter o desenvolvimento intelectual com a aceitação formal de credos ou sistemas de confundir com a casa onde morar uma estalagem conveniente apenas para a pousada de uma noite, ou para umas poucas horas de uma noite sem estrelas em que a lua esteja em função. O misticismo, com o poder maravilhoso de fazer que as coisas comuns se tornem estranhas a nós, e o antinomianismo sutil que sempre parece acompanhá-lo, emocionaram-no durante toda uma estação. E durante toda uma estação, pendeu para as doutrinas materialistas do movimento Darwinius da Alemanha e descobriu prazer curioso em perseguir pensamentos e paixões dos homens até certa célula perolada no cérebro ou até certo nervo branco no corpo,
deleitando-se com a concepção da dependência absoluta do espírito a certas condições físicas, mórbidas ou saudáveis, normais ou doentes. Ainda, como já dissera ele, nenhuma teoria da vida parecia a ele importante quando comparada com a própria vida. Sentia a consciência aguçada de quão estéril é toda a especulação intelectual quando apartada da ação e do experimento. Sabia que os sentidos, não menos que a alma, têm seus mistérios espirituais a revelar. Ele, agora, portanto, estudaria perfumes e os segredos de sua manufatura, como o destilar de óleos e aromas intensos e o calcinar de resinas fragrantes do Oriente. Viu que não havia na mente estado de espírito sem contrapartida na vida sensual e lançou-se a descobrir as inter-relações verdadeiras, a imaginar o que havia no olíbano, que nos deixava místicos, no âmbar, o que revolucionava nossas paixões, nas violetas, o que despertava a lembrança de romances idos, no almiscar, o que conturbava o cérebro, no champó, o que maculava a imaginação, a procurar, insistente, elaborar uma psicologia real dos perfumes e a avaliar as diversas influências das raízes de aromas adocicados, as flores poliníferas aromatizadas, dos bálsamos aromáticos, das madeiras escuras, fragrantes, do espicanardo, que causa náuseas, da alvenia, que alucina os homens, e dos aloés, que, se diz, são capazes de expelir da alma a melancolia. Em outra ocasião, dedicou-se integral à música, e num salão longo de gelósias, de teto vermelhão e dourado, paredes de laqueado verde-oliva, costumava proporcionar curiosos concertos em que ciganos loucos arrancavam das pequenas cítaras a música selvagem, em que tunísios sérios, de xales amarelos, tangiam as cordas retesadas de monstruosos alaúdes, enquanto negros de dentes arreganhados batiam, monótonos, em tambores de cobre. Em esteiras escarlates de pernas cruzadas, indianos magros de turbantes sopravam flautas compridas de junco ou de metal e enfeitiçavam, ou fingiam enfeitiçar, cobras imensas, encapuzadas e serpentes cornígenas horríveis. Os intervalos dissonantes e as desarmonias estridentes da música bárbara excitavam-no. De tempos em tempos, quando a graça de Schubert, as lindas tristezas de Chopin e as harmonias poderosas do próprio Beethoven caíam-lhe aos ouvidos despercebidas. De todas as partes do mundo, reuniu os instrumentos mais estranhos que conseguiu encontrar, quer nas tumbas de nações extintas, quer dentre as poucas tribos selvagens que sobreviveram ao contato com as civilizações ocidentais. Gostava de apalpá-los, experimentá-los. Possuía juruparis misteriosos dos índios do Rio Negro, a que não se permitem olhar as mulheres, e tampouco os jovens, antes de serem submetidos ao jejum e ao açoite, jarras de barro dos peruanos, que contêm os gritos esganiçados dos pássaros, flautas de ossos humanos, como a que Afonso de Ovalle ouviu no Chile, e os jaspes verdes sonoros, encontrados nas proximidades de Cusco, que emitem notas de doçura singular. Pintou cucúrbitas repletas de pedras roladas que farfalhavam quando sacudidas. O clarim comprido dos mexicanos, em que o instrumentista não sopra e sim inala o ar. O tore acre das tribos amazônicas, tocado por sentinelas que se sentam no topo de árvores altas o dia inteiro, ouvidos, diz-se, a uma distância de 3 léguas. A teponastli, que conta com 2 línguas vibratórias de madeira, que tem seus monstros, coisas de forma bestial, e com uma goma elástica obtida do líquido leitoso de certas plantas. Os sinos iotr dos astecas, qual uvas, pendurados em cachos, e um tambor imenso, cilíndrico, encimado por peles de enormes serpentes, como a que viu Bernal Dias quando entrou com Cortés no templo mexicano, e de cujo som melancólico deixou-nos descrição tão vívida. Fascinava-o o caráter fantástico desses instrumentos, e ele sentia um sabor curioso em pensar que a arte, como a natureza, também tem seus monstros, coisas de forma bestial, de vozes repugnantes. Depois de algum tempo, porém, cansou-se deles e foi sentar-se em seu camarote na ópera, só ou com Lord Henry, a ouvir, em prazer embevecido, a Tannhäuser, a ver no prelúdio daquela grande obra de arte a apresentação da tragédia de sua própria alma. Numa ocasião, entregou-se ao estudo das joias e, num baile de fantasia, apareceu de Anne de Joyeuse, almirante de França, num traje coberto de 560 pérolas. Por anos o gosto enfeitiçou-o e, de fato, pode-se dizer que jamais o tenha deixado.
Costumava passar dias inteiros a arrumar, rearrumar nos estojos as várias pedras que havia colecionado, como o crisobérilo verde-oliva, que avermelha à luz de lampião, e o simofânio e seu friso de prata, semelhante a um arame, e o peridoto cor de pistache, topázios cor-de-rosa e o amarelo vinho, carbúnculos de escarlate ígneo, com estrelas tetra-raiadas, cintilantes, essonitas, vermelho-fogo, espinélios laranjas, violeta e ametista com camadas alternadas de rubi e safira. Tinha adoração pelo ouro vermelho da aventurina, pela alvura perlada da adulária, pelo arco-íris interrompido da opala leitosa. De Amsterdã, mandou vir 3 esmeraldas de dimensão e riqueza de cor extraordinárias, e possuía uma turquesa antiga, inveja de todos os connoisseurs. Descobriu histórias maravilhosas também sobre joias. Em Clericalis Disciplina, de Afonso, fez-se menção a uma serpente com os olhos de jacinto verdadeiros, e na história romântica de Alexandre, diz-se que o conquistador de Emácia encontrou no Vale do Jordão cobras com colares de esmeraldas verdadeiras a brotar-lhes nas costas. No cérebro do dragão, conta-nos Filóstrato, havia uma gema, e pela exposição a letras douradas e a um manto escarlate, o monstro poderia ser lançado em sono mágico e morto. Segundo Pierre de Boniface, grande alquimista, o diamante deixava invisíveis os homens, e a ágata da Índia deixava-os eloquentes. A cornalina mitigava a ira, o jacinto provocava o sono, e a ametista expulsava os vapores do vinho. A granada liberava os demônios, e o hidrópico despojava a lua de sua cor. A selenita brilhava e apagava com a lua, e a melanita, que descobre os ladrões, abalava-se apenas com o sangue de crianças. Leonardo Camillus vira uma pedra branca ser extraída do cérebro de um sapo recém-morto, que era certo antídoto contra veneno. O bezoar, encontrado no coração do gamo árabe, era uma simpatia capaz de curar a peste. Nos ninhos dos pássaros árabes estava o aspilotas, que, segundo Demócrito, protegia quem o usava contra os perigos do fogo. O rei do Ceilão atravessou a cidade com um rubi enorme na mão durante a cerimônia de sua coroação. Os portões do palácio de João, o clérigo, eram feitos de sárdio, cujo interior era incrustado com o chifre de uma serpente conígera para que nenhum homem passasse com veneno. Em cima do frechal estavam 2 maçãs douradas, em que se viam 2 carbúnculos, para que de dia brilhasse o ouro e de noite o carbúnculo. No estranho romance de Lodge, a Marguerite of America, afirma-se que, nos aposentos da rainha, poder-se-iam avistar todas as senhoras castas do mundo, gravadas em prata, em baixo relevo, a olhar belos espelhos de crisólitos, carbúnculos, safiras e esmeraldas verdes. Marco Polo vira os habitantes de Zipango colocar pérolas cor-de-rosa nas bocas dos mortos. Um monstro marinho, enamorado da pérola que o mergulhador trouxera para o rei Perozes, matou o ladrão e por 7 luas chorou a perda. Quando os hunos atraíram o rei a uma armadilha, ele a jogou fora. É Procópio quem conta a história. E a pedra jamais foi reencontrada, embora, por ela, o imperador Anastácio tivesse oferecido o peso de 500 peças de ouro. O rei de Malabar mostrara a certo veneziano um rosário de 304 pérolas, uma para cada deus que adorava. Quando o duque de Valence, filho de Alexandre VI, visitou Luís XII de França, seu cavalo estava carregado com lâminas do ouro, segundo Brantome. O gorro do duque levava 2 fileiras de rubis que emitiam muita luz. Carlos de Inglaterra montara em estribos incrustados com 420 diamantes. Ricardo II vestia um capote avaliado em 30.000 marcos, coberto de balaches. Segundo a descrição de Hall, Henrique VIII usava a caminho da torre onde seria coroado um colete de ouro em relevo, a placa bordada em diamantes e outras pedras preciosas e, à volta do pescoço, um enorme gorjal de balaches grandes. Os favoritos de Jaime I usavam brincos de esmeraldas montadas em ouro filigranado. Eduardo II deu a Pierre Gaveston uma armadura em ouro vermelho, ornada com tachões de jacintos, um colar de rosas douradas montadas com turquesas e uma calota recamada de pérolas. Henrique II usava luvas em pedrarias até os cotovelos e vestia uma manopla salpicada com 12 rubis e 52 orientais enormes. O gorro do Ducal de Carlos o Temerário, último duque de Borgonha da estirpe,
Continha penduradas pérolas em formas de pera e era tachonado com safiras. Quão exótica fora outrora a vida! Quão maravilhosa em pompa e decoração! Era maravilhoso ler até mesmo sobre o luxo dos mortos. Voltou depois a atenção para os bordados, para as tapeçarias que desempenhavam o ofício dos afrescos nos salões gélidos das nações do norte europeu. Ao investigar o tema, e Dorian sempre teve a extraordinária faculdade de, por momentos, deixar-se absorver por completo no que estivesse a empreender, quase entristeceu-se ao refletir sobre a ruína que o tempo trazia às coisas lindas e maravilhosas. Ele, de um modo ou de outro, conseguira escapar. Verão sucedeu verão e, muitas vezes, os junquilhos amarelos floresceram e morreram, e as noites de horror vinham-lhes repetir a história da vergonha. Ele, porém, permanecia inalterado. Não houve inverno que lhe desfigurasse o rosto, nem que lhe maculasse o viço florido. Com as coisas materiais era tudo tão diferente. Para onde haviam ido? Onde estava aquele manto cor de croco, enorme, em que deuses lutavam contra gigantes, trabalhado por mulheres mulatas para o prazer de Ateneia? Onde? O velário imenso que Nero estendera pelo Coliseu de Roma, as asas púrpuras do Titã em que se representava o céu estrelado, e Apolo em carro triunfal puxado por corcéis brancos em rédeas douradas. Almejou ver os curiosos guardanapos, confeccionados para o sacerdote do sol, que exibiam todas as guloseimas e viandas desejáveis em qualquer banquete. O pano mortuário do rei Chilpérico I, com 300 abelhas de ouro, os mantos fantásticos que exasperaram a indignação do bispo do Ponto, com desenhos de leões, panteras, ursos, cães, florestas, rochas, caçadores. Tudo, na verdade, que um pintor é capaz de copiar da natureza. E o casaco usado, certa feita, por Carlos de Orleans, em cujas mangas bordavam-se os versos de uma canção que começava: Senhora, estou tão contente, e de cuja letra o acompanhamento musical fora costurado em fios de ouro, e cada nota, naquela época, de formato quadrado, formavam-se em pérolas. Ouviu falar que um quarto fora preparado no palácio de Reims para uso da rainha Joana de Borgonha, decorado com 1.321 papagaios feitos em bordado, brazonados com as armas do rei, e 561 borboletas, cujas asas, de modo similar, eram ornamentadas com as armas da rainha e todo o trabalhado em ouro. O leito de morte feito para Catarina de Médici era de veludo negro polvilhado com meias-luas e sóis. As cortinas eram de damasco, com coroas e grinaldas folheadas, desenhadas em fundo de ouro e prata, e ao longo das borlas, ironias estendiam-se em bordados de pérolas. No aposento que os abrigava, penduravam-se as divisas da rainha, em veludo negro, gravado sobre tecido de prata. Luís XIV tinha em sua suíte cariátides bordadas a ouro, de 4,5 metros de altura. O trono solene de Sobieski, rei da Polônia, fora construído em brocado de ouro Esmirna, bordado em turquesa com versos do Alcorão. Os suportes eram de ouro branco, em lindo entalhe, montados em profusão, com medalhões em esmaltes e pedrarias. Foi encontrado no acampamento turco à entrada de Viena, onde o estandarte de Muhammad postava-se debaixo do ouro adejante do dossel. Assim, durante um ano inteiro, Dorian procurou acumular os espécimes mais exóticos do trabalho têxtil e bordado. Comprou musselina de Nova Delhi, primorosa, trabalho requintado em palmados de fios dourados, arrematada com asas de besouros iridescentes, gases de Daca, conhecidas no Oriente por sua transparência, como ar trançado, água corrente e orvalho da noite. De Java, tecidos com desenhos singulares, murais chineses amarelos elaborados, livros encadernados em cetim castanho amarelado ou em sedas azuis formosas e trabalhos em flor-de-lis, pássaros e imagens, véus em malhas trabalhadas em ponto húngaro, brocados sicilianos e veludo engomado espanhol, trabalhos da Geórgia com moedas de ouro e fulcosas japonesas com ouros em tons verdes e pássaros aplicados com plumas maravilhosas. Especial paixão também Dorian nutria pelas vestes eclesiásticas, como de fato nutria por tudo o que fosse relacionado com a liturgia da igreja. Guardara nas arcas de cedro compridas que margeavam a galeria a oeste da casa muitos espécimes, raros, lindos, da legítima indumentária da noiva de Cristo, que deve vestir púrpura, joias e linho puro,
para que possa esconder o corpo pálido, macerado, desgastado pelo sofrimento que procura e ferido pela dor auto-infligida. Possuía uma belíssima capa de asperges em seda carmesim e damasco fiado a ouro, desenhado num padrão repetido de romãs douradas dispostas em flores formais de 6 pétalas e, atrás delas, ladeando-as, a figura de um abacaxi trabalhada em pérolas granuladas. As bandas estavam divididas em painéis que representavam cenas da vida da Virgem e a coroação da Virgem desenhava-se nas sedas coloridas do capuz. Trabalho italiano do século XV. Outra capa de asperges era a de veludo verde, bordado em grupos de folhas de acanto, em forma de coração, dos quais irradiam-se flores brancas de caules compridos, cujos detalhes estavam realçados por fios de prata e cristais coloridos. A vaca sagrada tinha na cabeça um serafim, num trabalho de alto relevo em fio dourado. As bordas foram costuradas em padrão losangular de seda vermelha e dourada, estreladas com os medalhões de muitos santos e mártires, dentre eles São Sebastião. Possuía, também, casulas de seda cor de ambar, de seda azul e brocado dourado, de damasco sedoso amarelo e tecido de ouro, desenhados com representações da Paixão e da Crucificação de Cristo, bordado com leões, pavões e outros emblemas. Dalmáticas de cetim branco e damasco sedoso róseo, decorados em tulipas, delfins e flores de lis, frontais de altar em veludos carmesim e linho azul, e muitos corporais, véus de cálice e sudários. Havia nos ofícios místicos em que essas coisas eram usadas algo que lhe disparava a imaginação. Esses tesouros, pois, e tudo o que colecionara em sua residência adorável, eram para ele meios de esquecimento, modos por que poderia escapar, por uma estação, do medo que parecia a ele, às vezes, grande demais para ser suportado. Nas paredes daquele quarto solitário, trancado, onde passara tanto tempo de sua infância, pendurara, com as próprias mãos, o retrato terrível, cujos traços em mutação exibiam-lhe a degradação real da vida, e à frente dele estendera, como cortina, o pano mortuário púrpura dourado. Durante semanas a fio, afastava-se do quarto. Esquecia aquela coisa pintada, repulsiva, e recuperava o coração leve, a alegria maravilhosa, a absorção passional pela mera existência. Então, súbito, numa noite a esmo, saía furtivo de casa, descia à cidade, ia aos lugares suspeitos próximos ao Blue Gate Fields, onde permanecia, dia após dia, até que o levassem de volta. Ao regressar, sentava-se em frente ao quadro. Abominava-o, às vezes e a si mesmo. Outras vezes, daquele orgulho do individualismo, responsável por meia parte do fascínio do pecado, e sorrindo em prazer secreto para aquela sombra deformada, obrigada ao peso que a ele próprio deveria suportar. Alguns anos depois já não conseguia demorar-se muito tempo fora da Inglaterra, e desistiu da vivenda que compartilhava em Trouville com Lord Henry, e também da casinha branca morada em Argel, onde passaram mais de um inverno. Detestava separar-se do quadro, parte tão importante de sua vida, temeroso também de que, durante sua ausência, alguém conseguisse acesso ao quarto, a despeito das barras que ele mesmo colocara na porta. Estava bastante consciente de que ver o quadro não significaria nada a quem quer que fosse. Era verdade, porém, que o retrato ainda preservava, com toda a sordidez e feiura daquele rosto, semelhança marcante com ele. Mas o que depreenderiam dali? De qualquer pessoa que o tentasse censurar, riria. Afinal, não fora ele o pintor. A ele o que importava aquele aspecto vil e vergonhoso. Se contasse a verdade, quem acreditaria? Mas tinha medo. Vez ou outra, no casarão de Nottinghamshire, ao entreter os jovens elegantes de sua posição social, seus melhores amigos, e assombrar o condado com o luxo libertino e o esplendor suntuoso do seu modo de vida, costumava, de repente, largar os convidados e voltar depressa para a cidade, ao ver se a porta fora forçada, se o quadro ainda estava lá, e se tivesse sido roubado. O simples pensamento de horror o gelava, pois então o mundo com certeza lhe conheceria o segredo, se já não suspeitasse. Pois se por um lado fascinava a muitos, não eram poucos os que dele desconfiavam. Fora quase banido de um clube em West End, de que era membro por méritos de berço e posição social. E dizia-se que, em certa ocasião, levado por um amigo ao fumoado Churchill, o Duque de Berwick,
e outro cavalheiro levantaram-se de maneira manifesta e saíram. Depois do 25º aniversário, eram correntes as histórias curiosas sobre Dorian. Correu o boato de que fora visto em brigas com marinheiros estranhos numa espelunca num bairro afastado em Whitechapel e de que costumava consorciar-se a ladrões e falsificadores de moedas, de cujos negócios conhecia os mistérios. Suas ausências espetaculares tornavam-se notórias e sempre que reaparecia na sociedade, os homens iam cochichar em cantos ou passar por ele a zombar ou olhá-lo com olhos frios, inquisitivos, como se determinados a descobrir-lhe o segredo. A tais insolências e indiscrições provocadoras, Dorian, é claro, não dava atenção e, na opinião de grande parte das pessoas, aqueles modos afáveis, francos, aquele sorriso juvenil, encantador, a graça infinita daquela juventude maravilhosa eram, por si mesmas, uma resposta suficiente às calúnias, pois assim as denominaram, que circulavam a respeito dele. Notava-se, entretanto, que aqueles seus amigos mais íntimos, algum tempo depois, pareciam evitá-lo. Mulheres que o adoraram com tanto entusiasmo e em desafio enfrentaram toda a censura social e a convenção estabelecida, eram vistas empalidecer de vergonha, de horror, sempre que Dorian Gray entrava nos recintos. Mas esses escândalos sussurrados apenas aumentavam, aos olhos de muitos, aquele charme singular, perigoso. A enorme fortuna servia como certo elemento de segurança. A sociedade, ao menos a sociedade civilizada, não está preparada para acreditar em qualquer coisa que venha em detrimento dos que são, ao mesmo tempo, ricos e fascinantes. Ela sente, por instinto, que as maneiras são mais importantes que a moralidade, e é de opinião que o auto-respeito é de valor bem inferior que a posse de um bom chefe. Pois, afinal, que reles consolo é saber que aquele que acaba de nos proporcionar um jantar de má qualidade, ou um vinho inferior, é, na vida particular, irrepreensível. Nem as virtudes cardeais conseguem espiar a entradas meio frias, como certa vez observou Lord Henry durante uma discussão sobre o tema. E é possível que exista mesmo muita coisa a dizer em favor desse ponto de vista, pois os cânones da boa sociedade são, ou deveriam ser, os mesmos que os cânones da arte. Para ela, de modo absoluto, a forma é essencial. Ela almeja a dignidade e também a irrealidade de uma cerimônia e a combinação da natureza insincera de uma peça romântica com a sabedoria e a beleza que fazem de tais peças nos deliciem. A insinceridade é assim tão terrível? Creio que não. É um simples método por que podemos multiplicar nossas personalidades. Essa era, de um modo ou de outro, a opinião de Dorian Gray. Costumava pensar na psicologia rasa daqueles que concebem o ego no homem como uma coisa simples, permanente, fidedigna e de uma só essência. Para ele, o homem era um ser de vidas miríades, sensações miríades, uma criatura multiforme, complexa, que traz no interior legados estranhos de pensamento e paixão, e que tem a própria carne contaminada pelos males monstruosos dos mortos. Dorian gostava de passear pela galeria dos quadros, fria, desolada, de sua casa de campo, e olhar os retratos vários de todos aqueles cujo sangue fluía nas suas veias. Eis Philip Herbert, que, segundo descrição de Francis Osborne, em suas Memories of Reigns of Queen Elizabeth and King James, era mimado pela corte por ter um rosto bonito que não lhe fez companhia por muito tempo. Seria a vida do jovem Herbert que ele às vezes levava? Teria algum germe venenoso, estranho, se esgueirando de corpo em corpo até alcançar seu próprio corpo? Teria sido certa a sensação tênue daquela graça arruinada que o fizera tão de repente, sem causa aparente, dar vazão, no ateliê de Basil Hallward, àquela prece louca que tanto mudara sua vida? Eis, num gibão vermelho bordado a ouro, manto em pedrarias, armilas e golas em rufos, debruados em ouro, Sir Anthony Sherrar. Aos pés, amontoada, a armadura preto e prata. Qual fora o legado desse homem? Teria o amante de Giovanna de Nápoles transmitido uma herança de vergonha e pecado? Seriam seus atos meros sonhos que aquele homem morto não ousara realizar? Ali, na tela que esvaece, sorri Lady Elizabeth de Verreux, num capuz de gaze, peitilho de pombo perlado, mangas acutifólias róseas, na mão direita uma flor. A mão esquerda apertava uma gargantilha esmaltada de rosas brancas adamascadas. Numa mesa ao lado repousam um bandolim e uma maçã. Nos sapatinhos pontiagudos, rosetas grandes, verdes.
Ela sabia da própria vida e das estranhas histórias que se contavam de seus amantes. Teria ele algo do temperamento dela? Olhos de pálpebras espessas pareciam olhá-lo com curiosidade. E George Willoughby, com aqueles cabelos pulverizados, aqueles curativos fantásticos. Que expressão perversa! O rosto era saturnino, trigueiro, e os lábios sensuais pareciam retorcer-se em desdém. Rufos de renda, delicados, caíam-lhe sobre as mãos descarnadas, sobrecarregadas de anéis. Fora um franchinote do século XVIII, e quando jovem, amigo de Lord Ferrars, e o segundo, Lord Beckenham, companheiro do príncipe regente nos dias mais tempestuosos, e uma das testemunhas do casamento secreto com a Sra. Fitzherbert, como era altaneiro e elegante naqueles cachos castanhos, naquela pose insolente. Que paixões teria legado! Fora ao olhar do mundo um infame. Proporcionara orgias na casa de Calton. Reluzia-lhe no peito a estrela da Ordem de Garter. Ao lado, o retrato da esposa, uma mulher em negro, pálida, de lábios finos, cujo sangue também revolucionava dentro dele. Parecia tudo muito curioso. E da mãe, naquele rosto de Lady Hamilton, de lábios úmidos, pincelados de vinho, Dorian sabia o que recebera. Dela recebera a beleza, a paixão pela beleza dos outros. Ela, naquele vestido solto, bacante, ria dele. Nos cabelos, folhas de parreira. Da taça que segurava, o púrpura espirrava. As carnações da pintura haviam ressecado, mas os olhos ainda eram maravilhosos, tão profundos, de cor tão brilhante. Pareciam segui-lo onde quer que fosse. Mas era comum, tanto quanto na própria estirpe, ter ancestrais na literatura, talvez mais próximo em tipo e temperamento, muitos e, com certeza, de uma influência de que podemos ter consciência mais absoluta. Houve vezes em que pareceu a Dorian Gray que o todo da história era um simples registro de sua própria vida, não como a vivera em ato e circunstância, mas como a criara na imaginação, como se lhe desenrolara no cérebro, nas paixões. Sentia que as conhecia todas, aquelas figuras terríveis, singulares, que atravessavam o palco do mundo e fizeram o pecado algo maravilhoso e do mal, algo tão cheio de sutileza. A ele parecia, de um modo algo misterioso, que aquelas vidas foram sua própria vida. O herói do maravilhoso romance que tanto lhe influenciara a vida, conhecera ele mesmo essa fantasia curiosa. No 7º capítulo, conta que, coroado de louros, para que o raio não o fulminasse, como Tibério, sentado num jardim em Capri, leu os vergonhosos livros elefantinos, enquanto duendes e pavões empertigavam-se ao redor e o tocador de flauta troçava do balouçador do turíbulo. Como Calígula, farriou nos estábulos com os jóqueis de camisas verdes e ceou, numa manjedoura de marfim, com um cavalo que ostentava, na testa, uma fita em pedrarias. Como Domício vagou por um corredor alinhado com espelhos de mármore, a olhar com olhos ansiosos a cata do reflexo da adaga que poria fim a seus dias, enjoado daquele enfado, aquele tédium vitae, terrível que toma aqueles a quem a vida nada nega. E viu de relance, em meio à carnificina escarnada do circo, uma esmeralda translúcida, e em seguida, num resto de pérola e púrpura, arrastado por mulas em ferraduras de prata, atravessou as ruas das Romãs, chegou à Casa do Ouro e ouviu homens a aclamar Nero César quando ele passou e, como Heliogábalo, pintou o rosto com matizes, brandiu a roca em meio às mulheres e, de Cartago, trouxe a lua e deu-a em casamento místico ao sol. Muitas e muitas vezes Dorian leu esse capítulo fantástico e os 2 capítulos imediatamente seguintes, em que, como em curiosas tapeçarias ou em esmaltaria forjada com engenho, desenhavam-se as formas horríveis e belas daquele que o vício, o sangue e o fastio fizeram monstros ou loucos. Filipo, duque de Milão, que matou a esposa e pintou-lhe os lábios com um veneno escarlate para que o amante sugasse a morte do objeto que costumava acariciar. Pietro Barbi, o veneziano conhecido como Paulo II, que procurou, em sua vaidade, assumir o título de Formosus e cuja tiara, avaliada em 200.000 florins, foi comprada ao preço de um terrível pecado. Gian Maria Visconti, que usava cães de caça para perseguir pessoas vivas e cujo corpo assassinado foi recoberto de rosas por uma prostituta que o amara. O Borgia, em seu cavalo branco,
com o fratricídio a cavalgar ao lado e o manto manchado do sangue de Peruto. Pietro Rigario, o jovem cardeal arcebispo de Florença, filho e preferido de Sisto IV, cuja beleza fora apenas igualada por sua libertinagem e que recebeu Leonora de Aragão num camarachão de seda alva e carmesim, repleta de ninfas e centauros. E dourou um menino para servir durante as festividades, como Gamenides ou Ilas, Ezelino, cuja melancolia era curada apenas com o espetáculo da morte e que nutria uma paixão pelo sangue vermelho, a mesma paixão que outros nutriam por vinho vermelho. O filho do diabo, segundo noticiou-se, e um outro que havia enganado o pai no jogo de dados, quando apostara com ele a própria alma. Giambattista Cibo, que em troca tomou o nome de inocente, e em cujas veias torpes um médico judeu infundiu o sangue de 3 garotos. Sigismondo Malatesta, o amante de Isota, e o Lorde de Rimini, cuja efígie foi queimada em Roma como inimiga de Deus e do homem, que estrangulou Policena com um guardanapo, deu veneno a Ginevra d'Este numa taça de esmeralda e, em honra a uma paixão vergonhosa, construiu uma igreja pagã para culto cristão. Carlos VI, cuja adoração louca pela esposa do irmão fez que a lepra viesse alertá-lo contra a insanidade que viria a tomá-lo e que, quando adoeceu, alheou-lhe o cérebro, acalmavam-no apenas as cartas saracenas, pintadas com imagens de amor, morte e loucura. E num gibão garboso, gorro enfeitado de pedras e cachos qual acantos, Grifoneto Baglione, que matou Astore com a noiva, Simoneto com o pajem, e cuja beleza era tanta que, ao jazer morto na Praça Amarela de Perúdia, tudo o que puderam fazer os que o odiavam foi chorar, e Atlanta, que o amaldiçoara, abençoou-o. Em todos eles, um fascínio medonho. Via-os à noite e conturbava-lhe a imaginação de dia. O Renascimento conheceu estranhas maneiras de envenenamento. Envenenamento por um capacete e uma tocha acesa, uma luva bordada, um leque ornado de pedras, um estojo de joias dourado por uma corrente de âmbar. Dorian Gray fora envenenado por um livro. Momentos houve em que ele olhara a maldade como um simples modo pelo qual ele poderia realizar sua concepção do belo. Canal Rafa Lê. Se inscreva, deixe seu like, contribua financeiramente através dos links na descrição do vídeo.